Já estamos de volta e agora o nosso quadro, Espaço Pet. Quando eu falo Espaço Pet, eu estou vendo até os coraçõezinhos aí saindo dos olhos de vocês. É um dos quadros que mais nós temos audiência aqui no programa Mega Profissionais e hoje nós estamos recebendo uma médica cardiologista, que na verdade ela é médica veterinária especializada em cardiologia e ela vai me explicar agora o porquê que eu não posso chamar ela de cardiologista. Estou recebendo aqui a doutora Priscila Nasciuti. Isso. É isso, doutora? Isso. Tudo bem com a senhora? Tudo Seja bem. bem-vinda ao programa. Obrigada. Por que eu não posso chamar ela de cardiologista? É porque, na verdade, ainda não foi iniciada a aplicação dos testes para a especialidade, né? Aham. O Conselho Federal de Cardiologia Veterinária, na verdade, ele já conseguiu a autorização para aplicar essas provas do título, só que ainda não iniciou. Eu fico muito feliz em saber que existem pessoas como você com essa especialidade. Vou te falar o porquê. Eu crio animais há mais de 35 anos, 39 anos, né? Desde pequeno, garoto. Eu adoro bicho, adoro animal de estimação. E na minha época, o médico veterinário ele tinha muito pouco recurso para diagnóstico. Sim. Ele inclusive usava o olfato né, dele para dar o diagnóstico. Por quê? Porque ele não tinha exames, né? E eu fico muito feliz ao ver os vários exames que tem e as especialidades que estão sendo criadas. Sim. Né? Isso ajuda os nossos animaizinhos a ter uma vida maior, né? Uma vida de qualidade por um tempo maior. Isso, na verdade as especialidades hoje elas conseguem de forma multidisciplinar, né, fazer com que a gente tenha mais qualidade no serviço veterinário e que com isso a gente consiga dar longevidade para os nossos pacientes. Os problemas cardíacos dos nossos animaizinhos de estimação, dos nossos pets, cachorro e gato, que a gente trata mais próximo, né? Eles podem se desenvolver ao longo da vida, isso a gente já sabe. Chegou numa fase idosa, a gente já sabe que vai ter vários problemas, um deles provavelmente deve ser a questão do coraçãozinho, né? Isso. Mas eles podem nascer com problemas cardíacos? Sim, as cardiopatias congênitas são alterações na morfologia do coração, né, que trazem problemas desde o nascimento. Sendo assim, os sinais clínicos eles vão aparecer até 1 ano de idade, né? E como é que saber? Como é que O diagnóstico ele é baseado na presença do sinal clínico, né? Então o animal pode apresentar cianose, que é a linguinha roxa, ter desmaios, que a gente chama de síncope, apresentar tosse ou convulsões. Então esses sinais normalmente são os indicativos de que alguma coisa há de errado. Agora, uma simples auscultação para quase 90% das doenças congênitas é capaz de dizer que alguma coisa está errada no coração e que a gente precisa fazer novos exames. Então, quando a gente leva o filhote, né, ao médico veterinário para fazer a vacinação, por exemplo, aquelas vacinas iniciais, se a gente faz uma avaliação clínica bem detalhada e ausculta o coraçãozinho dele, ali naquele momento a gente já consegue perceber esse sopro e aí dar início à investigação. Então o correto é fazer esse check-up também. Sim. O ideal é que os filhotes vão ao veterinário em cada dose da vacina e depois anualmente. Eu lhe pergunto porque eu estou numa situação bastante particular referente a isso. Eu já tive vários animais, né? Mas hoje eu ganhei me fugiu o nome da raça dela agora, porque eu não sou muito ligado à raça, para mim bicho é tudo igual, e eu gosto muito de pegar bicho na rua. Eu pego bicho na rua e levo para casa, infelizmente tem esse mau hábito. Porque tem que tomar cuidados, inclusive nós já falamos isso aqui, né? Mas o que acontece? Essa cachorrinha ela está nesse momento agora na segunda aplicação de vacina. Toma por mês, né? Parece? Isso, na terceira, 21 dias. na verdade. Aí está aplicando a vacina, eu não sabia que eu precisava fazer essa investigação. Isso, o ideal é que não seja só um momento de vacinação, né? Então, quando a gente adquire um cãozinho ou a gente adota um cão filhote, ele precisa ir para uma consulta, para que naquele momento ali o veterinário informe sobre a alimentação, sobre como são os cuidados básicos, né? A necessidade daquele animal como filhote. E no meio dessa avaliação, a avaliação clínica, ela pode diagnosticar, por exemplo... Tem alguma raça que é predisposta? Sim, o Schnauzer é uma raça Lembrou que pode agora ter... a raça da minha cachorrinha, chamada Mila, é Schnauzer. Isso, o Schnauzer ele pode ter, por exemplo, uma alteração que se chama estenose pulmonar. Que é um estreitamento na saída da artéria pulmonar. É bem comum. Como é que eu sei disso? Isso pelo sopro, né? Então, se a gente auscultar o coração dela... Só com análise clínica. Isso, e houver um sopro, aí a gente vai fazer as avaliações para descobrir exatamente qual é o problema. Sabe o que me assusta? Que ela quase não late. Ela é tão silenciosinha, é tão quietinha. Mas isso é bom, porque o Schnauzer, ele tem os Schnauzers que gostam muito de latir, né?
Ah, é? É uma raça Então, que late muito, olha então aí. isso é bom. Ela quase não late, ela é silenciosinha, Uhum. quietinha, brinca e tudo, né? É porque eu tenho uma outra cachorra também que é 10 vezes maior do que ela. Uhum. Então uma fica brincando com a outra. Na verdade uma mastiga, né? A outra, porque. Mas eles brincam lá. Mas isso é um bom inteiro. sinal. Se ela está interagindo com o ambiente e você não percebe nenhuma alteração, não fica cansada, não fica com a linguinha roxa, né? Não Ela tem corre tosse, muito. não tem nada. Tem essa disposição, provavelmente ela é uma cachorrinha saudável. Ok. Não, isso é muito importante. Isso. Agora, a questão do idoso. Eu quero tratar dele porque eu tenho muito cuidado com os meus animaizinhos. Aliás, infelizmente, perdi recentemente um gato de 19 anos. E isso eu fiquei muito triste, porque conviveu comigo muitos anos, né? 19 anos, isso me deixou muito chateado. E ele é irmão gêmeo de um outro, que está em pleno vigor. Parece que nasceu ontem, impressionante, né? Eu não sei como é que a mesma criação, o mesmo local onde foi criado. Isso né? é individual, né? Existe a particularidade individual. Por exemplo, na doença congênita mesmo, a gente pode ter uma ninhada inteira, normal, com um filhotinho que tenha algum tipo de defeito congênito. Agora, quando a gente tem um filhote que tem defeito congênito, é interessante que toda ninhada passe por avaliação. E aí, doutora, tem que fazer cirurgia? Como é que é o tratamento? Depende do problema, tá? Por exemplo, a estenose pulmonar, que é essa que o Schnauzer tem, a gente pode fazer uma abordagem por um catéter, que a gente infla um balão bem na pontinha dele. Então a gente entra com o catéter até a artéria pulmonar, que é onde tem essa estenose, e abre o balão e o balão rompe essa estenose. E aí aquela válvula passa a funcionar de maneira melhor, né? Então, para algumas alterações, sim. Por exemplo, persistência do ducto arterioso é um canalzinho que devia se fechar quando o filhote nasce e em alguns casos ele não se fecha. Então, nesse caso, a gente simplesmente faz uma ligadura ali naquele caninho, né? Para poder interromper o fluxo que não deveria estar acontecendo. Então, depende da alteração. Interessante esse processo cirúrgico que Isso. só existia para mim no meu conhecimento com humanos. Isso. Agora pode ser feito. É uma com coisa mais recente, mas que já é feita. Aqui em Goiânia a gente não tem ninguém que faça, mas em São Paulo, Brasília já tem veterinários que fazem. Então a senhora aconselha o proprietário de um cão idoso ou de um gato, essa cardiopatia, ela é comum para gato e cachorro? Não é essa cardiopatia que eu quero dizer, mas esse problema, A presença da doença, a né? presença da doença pode ser comum para os dois? Na verdade, as doenças são diferentes, né? Por exemplo, o cão, quando ele vai envelhecendo, os cães de raças pequenas, eles desenvolvem uma degeneração na válvula do coração, um envelhecimento da válvula do coração. Se a gente for pensar em cães de raças grandes, a gente já vai pensar num adulto, né, de meia idade, média 5 anos, 6 anos, e eles desenvolvem cardiomiopatia dilatada, que é uma doença diferente, uma doença miocárdica que causa dilatação do coração. E se a gente for pensar no gato, né, o gato adulto também, ele normalmente apresenta cardiomiopatia hipertrófica, que é uma cardiomiopatia em que o músculo do coração ele se torna hipertrofiado, né? Agora, o gato velhinho, né, ele também pode apresentar a degeneração na válvula que acontece no Tem cão alguma velho. ligação com relação a peso desses animais, animal muito gordo, com vida sedentária? Não, na verdade, o gato e o cão obeso, ele tem um prognóstico pior, né? Porque, por exemplo, o coração de um cão de 5 quilos, ele foi desenvolvido para fazer o trabalho dele para aquele peso, né? Quando a gente tem um cão obeso, a gente tem uma sobrecarga muito grande sobre o coração. Então, se eu tenho um animal cardiopata obeso, o prognóstico dele é pior, porque a sobrecarga vai ser maior. É semelhante com o humano. Isso, né? exato. Semelhante com o dono. Né? Os mesmos cuidados que nós temos com nossa saúde, nós estendemos àqueles que nós mais amamos, que são os nossos animaizinhos de estimação. Doutora, gostei muito da sua presença aqui. Me deixou muito feliz pela especialidade e a senhora passa também com muita facilidade as informações. Espero revê-la mais vezes aqui no programa. Sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigada. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.